Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, Diego, nossos ouvintes. Carol, a gente fala hoje sobre formação de líderes, porque é um tema que está volta e meia em rodas de conversa dentro das empresas. A gente sabe que liderar é um desafio e que formar líderes deve ser algo ainda mais complicado. E aí eu te pergunto se a gente está no meio de uma crise de liderança generalizada no mundo e, consequentemente, nas empresas. A gente muitas vezes ouve aquela pessoa sabe chefiar, mas não sabe liderar. Tem diferenças aí, não é? Tem diferenças, Ariane, e sim, eu acho que isso é uma percepção que nós temos em vários grupos em que a gente transita. A gente está tendo uma crise de liderança no mundo há alguns anos, e claro, as empresas não ficam fora disso. Sem líderes eficazes, as organizações, elas travam, porque decisões importantes demoram mais para serem tomadas, a inovação acaba não tendo o ritmo que precisa, e as equipes ficam desorientadas. Eu não estou nem falando aqui de um líder tóxico, alguém que trate as pessoas mal, mas realmente pessoas que estejam preparadas para assumir essas frentes dentro das corporações. Tem uma pesquisa da Gallup que aponta aí que empresas com lideranças ineficazes têm quase 50% menos chances de reter seus melhores talentos. Então, há uma perda de talentos quando também não tem bons líderes. Essa crise de liderança, ela está ligada a tanto a falta de pessoas dispostas a assumir posições de liderança, como também a falta de pessoas prontas, preparadas, como a gente mencionou. Há um tempo atrás a gente falou sobre liderança aqui e eu trouxe uma pesquisa de uma plataforma de People Analytics canadense chamada Visier. Ela entrevistou 1.000 pessoas e colocando que os profissionais eles estão evitando cargos de gestão. Isso também é uma característica geracional. Isso é forte para as empresas, né? E formar gente, especialmente líderes, é um investimento a longo prazo. Depende de uma mentalidade empresarial que vira essa chave, entendendo que as pessoas não vão vir prontas. Gente é um ativo das empresas e o líder ele tem papéis muito específicos. Entre eles, atingir resultado, formar gente e gerar uma identificação com a marca. Então, o líder ele tem que ter, sim, uma identificação com aquela marca. Ele precisa passar essa identificação para esse público com o qual ele lida, fornecedor, colaborador, equipe interna, outros também agentes que lidam com a empresa. Então, é importante entender que ele não precisa só apenas conhecer a parte técnica, ou ser bom na estratégia. O líder, que a gente está falando do líder de hoje, ele precisa ser emocionalmente inteligente, tem que lidar com culturas diferentes, tem que gerenciar muitas vezes equipes híbridas, a gente está falando de um formato que é relativamente novo no mundo, e entregar resultados num ambiente em que as mudanças estão acontecendo de forma muito acelerada. E, Carol, quais são os temas de maior relevância para essa formação, para o desenvolvimento dos líderes no universo empresarial? Por onde começar, hein? Vamos lá, Diego. Existe um relatório de tendências de gestão de pessoas que é emitido anualmente pela GPTW e a Great People, aponta aí 4 características mais valorizadas na liderança. Entre eles, a empatia e gestão humanizada. As pessoas fazem o resultado, então a gente precisa olhar para elas. A capacidade de gerar resultados, o líder está ali com foco inicial e principal de gerar resultados para o negócio. Precisa ser resiliente e se adaptar às mudanças. E precisa conhecer a fundo do negócio, do produto, do serviço. Então, vai ter que estar sempre estudando, olhar para o mercado, olhar, a gente fala muito do umbigo para dentro, mas também do umbigo para fora. E tendo isso em vista, a gente tem temas aí que realmente são muito relevantes quando eu falo de formar líderes para um negócio. Lembrando que a liderança é uma competência que pode ser desenvolvida. A gente tem, às vezes, aquela ideia de que a pessoa nasceu ou não nasceu para liderar, e o líder ele pode ser desenvolvido, ele pode ser formado, deve ser formado. Então, o líder ele precisa saber diagnosticar bem, precisa saber e precisa decidir e precisa mobilizar as pessoas em torno desses objetivos. E, para isso, existem alguns temas essenciais, como comunicação. A gente falar sobre assertividade, comunicação não violenta, escolha dos canais de comunicação, comunicação não verbal. Os temas ligados à gestão de pessoas e de forma bem transversal. Como é que eu finalizo uma seleção de pessoas? Como eu faço um desligamento, fazendo com que aquilo ali seja um momento menos pesado, porque é sempre ruim. Mas como é que eu faço isso de uma forma melhor, né? Como é que eu dou feedback? Como é que eu desenvolvo e acompanho as pessoas no negócio? Como é que eu vou gerir conflitos dentro da empresa? Um outro tema, um eixo temático muito importante é a questão de solução de problemas complexos. Análise da causa dos problemas, eu consegui construir um pensamento estruturado para resolver aquele problema realmente atacando a causa raiz, para ele não se repetir.
E a gestão de resultados, eu saber distribuir metas, definir metas e acompanhar essas metas no dia a dia. Esses são temas essenciais na formação de um líder. Muito bem, Carol. Agora, quais são, então, essas boas estratégias que as empresas podem adotar, lançar mão aí para que consigam formar lideranças alinhadas às suas necessidades? O primeiro ponto é que haja um fit cultural. A empresa precisa entender que o líder ele é um articulador da estratégia, do resultado, mas também é um porta-bandeira da cultura da empresa. Não Sim. adianta pensar naquela liderança que vai só entregar resultado, mas vai destruir seu clima organizacional. Então, eu preciso entender qual é a cultura do meu negócio. Eu preciso ter clareza como empreendedor, como líder que vai contratar outros líderes, de quais são as competências que a liderança precisa ter dentro do meu negócio. Qual o meu sistema de competências está desenvolvido? Eu sei o que meu líder precisa ter, ou desenvolver, ou ser desenvolvido para eu conseguir obter os resultados. Preciso ter muita clareza e pé no chão sobre que metas e que estratégias essa liderança vai precisar seguir. Então, às vezes, são dadas metas irreais para pessoas que não estão ainda preparadas para isso. Então, precisa estar claro para quem está contratando ou promovendo alguém à liderança ou formando o líder e para o líder que está chegando. O que está sendo esperado de mim? Cuidado com aquele colaborador que brilha seu olho. Eu tenho um colaborador excelente. Eu estou promovendo ou estou sacrificando o colaborador, né? Então, eu preciso ter o cuidado de entender se aquela pessoa está pronta, de fato, para uma posição de liderança. E qual é o passo a passo para eu prepará-la para isso? Qual o time? Que tempo isso vai levar? Uma coisa importantíssima, investir em formação da categoria de base. Parece muito longe. Você fala, a gente está falando de liderança. Mas o líder, muitas vezes, começa a ser formado primeiro dentro do negócio, conhecer profundamente o negócio. Então, às vezes, aquela pessoa que começa ali num estágio, consegue passar por várias áreas, entender a operação e sendo preparado paulatinamente para posições mais altas. Então, é uma excelente estratégia para os empreendedores que estão nos ouvindo hoje. E trabalhar programas de desenvolvimento de líderes que sejam práticos, que sejam mão na massa. A gente vai falar, fala de ferramental, estou falando de simulações, de questões concretas, trabalhando cases reais, para que realmente esse líder ele não saia apenas com a teoria, mas ele saia já praticando isso no dia a dia. Carol, eu vou te ouvindo e fico encantado pela sua clareza, seu didatismo de sempre, mas por outro lado eu fico aqui, caramba, é difícil demais ser líder, né? Acho que o nosso ouvinte também pode estar tendo essa percepção. Aquele ouvinte que está ouvindo a gente hoje aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, que quer buscar essa liderança, que está nadando contra a correnteza, já que você nos disse que hoje tem aí uma escassez de líderes, né? Quem quer ser líder precisa se preparar, né? E você tem uma oportunidade aí na Rev, né? Temos, eu vou aproveitar aqui para fazer um jabazinho do PDL aberto, né? A gente muitas vezes desenha programas de desenvolvimento de liderança para empresas, programas in company, dentro das competências que a empresa já tem, mas a gente nota que tem muitas empresas que têm uma quantidade menor de líderes e para essas empresas não faz sentido ela desenhar um programa só para ela. Então a gente está lançando agora, começa a ser comercializado semana que vem, o PDL aberto da Rev. PDL significa o quê, Programa Carol? de Desenvolvimento de Líderes. Perfeito. Ele começa no finalzinho de março, né? As inscrições começam na semana que vem. Vai trabalhar como eixos comunicação, gestão de pessoas, soluções de problemas complexos e gestão de resultados. As vagas são limitadas. Como eu falei, as inscrições são a partir da próxima semana. E quem está nos escutando, se lembra de um amigo que está em posição de liderança, se tem uma empresa e tem poucos líderes, tem um líder, tem 2 líderes, e tem o interesse que essas pessoas sejam desenvolvidas, é só mandar um e-mail para a gente, contato@reverh.com.br. As inscrições, então, vão ser por esse e-mail? O oi inicial por esse e-mail, para a tá. gente conversar, entender qual a necessidade e começar a passar o material relacionado à formação. Quem está dirigindo, Carol, e não está conseguindo anotar esse e-mail, dá um Instagram, que eu acho que fica talvez mais fácil Vamos também, nosso né? Instagram e nosso site. Instagram, Rev Gestão de Pessoas, e o nosso site, revrh.com.br. Rev Gestão de Pessoas, muito bem. E ouvintes da Nova Brasil vão ter alguma coisinha aí, Tem, Carol? olha só, os ouvintes da Nova Brasil que entrarem em contato com a gente, se identificando com ouvintes da Nova Brasil, já saem de largado com 15% de desconto. Viu Opa, só, a Ariane? gente gosta. Mas tem que se identificar como ouvinte da Nova Brasil, tá? E se trabalhar na Nova Brasil, tem mais desconto, Carol? Vamos 30%. conversar, vamos negociar. Obrigada, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que está sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Carol, valeu por hoje, até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Ótima quinta.